Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre as novas regras para a campanha eleitoral. E a gente recebe o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Marco Antônio da Silva. Boa noite, doutor. Bem-vindo às Notícias em Debate. Boa noite, Roberta. É um grande prazer estar aqui contigo e poder esclarecer os seus telespectadores. Doutora, a mini reforma eleitoral que teve há um tempinho atrás não foi muito mini, né? O que mudou de uma forma geral? Como todos os anos pré-eleitorais, existem diversas leis que o Congresso Nacional acaba aprovando para tentar modificar, né, o nosso sistema eleitoral. Geralmente são aprovadas no sentido de moralizar um pouco mais as eleições e garantir maior competitividade dos candidatos. Pelo menos são as justificativas apresentadas no campo político. A respeito dessa reforma que ocorreu em 2015, já em vigor para as eleições municipais deste ano, houveram diversas modificações e, como você bem disse, não é tão mini assim, porque ela mexeu no campo dos financiamentos, né, do financiamento eleitoral, do financiamento privado, mexeu no campo dos gastos eleitorais, regulamentou muito melhor, né, a questão desses gastos, no que pode ser gasto, a quantidade desses gastos, em razão dos abusos que ocorriam, modificou a questão da pré-campanha, da propaganda eleitoral. Enfim, houve uma grande modificação que de verdade hoje está acontecendo, está acarretando dificuldades para os pré-candidatos e para os candidatos, né? Especialmente, diminuiu pela metade o período de propaganda, o que também dificulta aquela pessoa que é menos conhecida. Sim, vai ficar menos ainda, né? Menos ainda. Mas isso tudo por conta dos gastos? Essa é a justificativa? A justificativa é tornar as campanhas mais baratas e, portanto, mais democráticas. Então, verifica-se que uma campanha de 90 dias, quando se faz em 45, numa conta tola, você teria 50% de gastos a menos. Isso não é significativo, né? Não é bem verdade. Depende muito da estratégia de campanha. Mas, sobretudo, impediu-se aí diversas formas de financiamento da campanha, para que ela ficasse mais barata, né? Agora vamos esmiuçar um pouquinho esses detalhes na internet, por exemplo. O que pode fazer e o que não se pode fazer? A internet é um instrumento muito importante. Desde as eleições presidenciais dos Estados Unidos, em que o presidente Obama fez uso de uma forma muito eficiente, muito efetiva da internet, ela se popularizou no meio dos políticos como uma forma de propaganda, né? É importante dizer que a propaganda política ela é subdividida em diversas áreas, né? Nós temos as chamadas propagandas institucionais, que são aquelas propagandas que o governo faz para campanhas do governo, para chamamento, para o alistamento militar, para dar publicidade dos seus atos, de asfaltos, né? Enfim. E nós temos também a propaganda eleitoral, que tem o único objetivo de angariar votos, né? Então, essa propaganda eleitoral ela poderá ser efetivada pela internet, desde que de forma gratuita. Então, não pode haver qualquer tipo de cobrança. Nenhum post patrocinado, nada disso. Os posts patrocinados não podem nem na propaganda eleitoral e nem na pré-campanha. A pré-campanha ela tem que seguir exatamente os limites da propaganda eleitoral, né? Agora, a internet, ela cresceu muito nos últimos anos, né? Ela pode ser decisiva na hora da campanha, de definir o voto? É verdade. A questão da internet, eu acredito que tem algumas variáveis. Primeiro, as características regionais. Então, eu acredito que para o sul do país, o sudeste do país, tem um peso maior, né, do que em outras regiões, em razão aí de maior acesso, o acesso mais facilitado às redes sociais. Por outro lado, eu também acredito que a internet não faz com que o candidato ganhe muitos votos, mas pode fazer com que ele perca muitos votos. Então, o instrumento da internet ele é muito mais utilizado para denegrir a imagem de pessoas do que para acrescentar qualidades a elas. Não é por outro motivo que hoje nós temos um crime específico, né, na utilização de internet para atacar pessoas, especialmente com fakes. Mas é verdade que se tiver uma boa organização, um bom marketing político que faça o uso devido da internet, pode ser uma grande vantagem. Hoje a gente pode dizer que Facebook, WhatsApp são a bola da vez, é isso? Com certeza, com certeza. O Facebook, o WhatsApp, outras redes, eu acredito que já estejam um pouco ultrapassadas, né? Agora, em relação às eleições passadas, a gente pode dizer que a propaganda física, ela perdeu um pouco de espaço? O que mudou? Perdeu bastante espaço, né? Hoje nós não podemos mais verificar nas ruas placas, nem na fase de pré-campanha,
nem na campanha efetivamente após o dia 15 de agosto. Os outdoors continuam proibidos, né? A questão daquelas bicicletas que andavam pela cidade com sonho com aquelas placas na parte traseira também não pode mais. O máximo que poderá ser a utilização de bandeiras, num tamanho razoável, né, que a legislação não define esse tamanho, mas com certeza os tribunais vão entender que são as bandeiras com menores que 4 metros quadrados, porque acima disso a jurisprudência já diz que é outdoor, né? Então ela não pode estar enquadrada, porque não pode placa nem algo que pareça placa. Então é aquele efeito visual conjunto, né? Você coloca adesivos um ao lado do outro e vai criando um efeito outdoor, né? E, sobretudo, a legislação chegou ao ponto de definir quais são os insumos a serem utilizados na fabricação do material de campanha. Então, portanto, plástico não pode mais, só pode material feito com papel. Está bem rígida, né? Está bem rígida, está bem específica e, de alguma maneira, meu sentimento pessoal, isso atrapalha um pouco o exercício da democracia. A partir do momento que você começa a enrijecer demasiadamente, você faz com que as pessoas não tenham tanta liberdade para se fazerem conhecidas, né? Mas, de certa forma, também ela ajuda na limpeza da cidade, vamos supor. Não fica aquela poluição visual como era antigamente, né? É verdade. Algumas eleições atrás tivemos a grande discussão daquelas chamadas leis da cidade limpa, né? Aquelas leis municipais, como tem em São Paulo, existem em outras cidades. E o que ficou claro nos tribunais é que a lei municipal que trata da limpeza da cidade não se aplica às eleições, porque somente lei federal pode regular propaganda eleitoral. Em que pese, então, proibir-se aqueles chamados lambi-lambis, né, nos muros. Isso está proibido ou não? Então, a lei da cidade limpa proíbe. Então, não poderia colocar lá um lambi-lambi de um show, né, de uma loja, de uma empresa, porém, o lambi-lambi de um candidato poderia, porque a propaganda do candidato só pode ser regulada por lei federal, né? No caso específico da mini-reforma que aconteceu em 2015, não se proibiu o lambi-lambi, até porque ele é papel, né? Então esse insumo é permitido, mas ele não pode ser grande, ele vai ter que ter o tamanho exato. Padronizado de meio metro quadrado. Pintura de muros, nem pensar. Estão proibidas. Falando um pouquinho agora sobre gastos eleitorais, o que mudou? A questão dos gastos, houve a modificação tanto na questão da arrecadação, quanto na questão da saída do dinheiro do candidato. Então, vamos lá. Hoje, não pode financiamento de empresas. Existe a possibilidade de pessoas jurídicas doar? Existe, é uma exceção, como os partidos políticos. Então, os partidos políticos podem fazer doações para os seus candidatos. Um candidato... Mas só nessa condição, uma pessoa jurídica? O partido político e de candidato para candidato. Porque a gente tem que ter em mente que quando a pessoa física se registra, né, faz o registro da sua candidatura, ele vira pessoa jurídica. Então, ele vai ter aí um problema de personalidade, né? Ele vai ter uma dupla personalidade. Sim. Se eu for candidato a vereador, no meu caso, Marco Antônio, eu vou ser Marco Antônio, pessoa física, Marco Antônio, eleições 2016 e o número da minha legenda. Pessoa jurídica, eu vou ter uma conta própria de campanha, né, para fazer arrecadação e para fazer esses gastos. Portanto, as pessoas jurídicas podem doar desde que sejam partidos políticos ou outros candidatos. Partido político faz a doação do fundo partidário. Então, tudo que ele arrecadou das empresas nos últimos anos, se houver caixa, ele não pode fazer uso desse dinheiro para campanhas políticas. E de candidato para candidato também pode haver doação, desde que o candidato doador verifique o máximo de 10% do que ele arrecadou no ano anterior declarado no seu imposto de renda. Ao passo que o dinheiro efetivo do próprio candidato, o fundo próprio do candidato, ele pode fazer o uso que ele quiser até o teto estabelecido pelo TSE. Cabos eleitorais. Existe um número restrito de pessoas para participar? Como é que é feito isso? Nunca houve. A partir dessa reforma, há. E a justificativa é justamente naquelas pequenas cidades em que o prefeito praticamente comprava os votos, né, dos eleitores, oferecendo emprego provisório de cabo eleitoral. Então, nós pegávamos cidades pequenas em que o prefeito tinha lá 4, 5 mil cabos eleitorais, né, em que a cidade tinha 7 mil eleitores. Ou seja, tá... Exatamente. Cidade então, inteira. era uma forma dele comprar indiretamente votos. Então, hoje, temos uma saída de 300 cabos eleitorais, né? Então, para uma cidade com 30 mil eleitores, você sai com 300 cabos eleitorais.
e a cada 1.000 eleitores, o prefeito ou o vereador, ele poderá acrescentar um cabo eleitoral. Né? É importante dizer também o seguinte, esse número é para a campanha inteira. Primeiro e segundo turno. É para a campanha inteira. Então, ele não vai poder ficar efetivando trocas. Então, no seguinte sentido, a pessoa contrata um número X de cabos eleitorais para trabalhar o período inteiro. Depois, ele demite esse cabo e dobra o número trabalhando por meio período. Na verdade, é por CPF. Não importa se você tem cabos A, B e C de manhã e cabos C, D à noite. É por CPF. O número ele é fechado. Portanto, você tem que ter uma sobra perto das eleições, se você quiser fazer uma contratação maior, né, e fazer um planejamento para essas contratações. Você não pode fazer substituições no decorrer do caminho. Agora, doutor, na sua opinião, o que está por detrás de todas essas mudanças? Certamente a corrupção. A Lava Jato, o mensalão, arrochar podemos dizer assim, a arrecadação de dinheiro com a fonte nas empresas é fruto da corrupção. E aí eu teria 2 comentários muito básicos a fazer. O primeiro deles é que empresa não vota. Né? Então, empresa não é cidadão. Só cidadão tem um exercício dos direitos políticos. E, em razão disso, não teria sentido filosófico permitir que uma pessoa jurídica interferisse da forma que sempre interferiu nas campanhas eleitorais, colocando dinheiro em A ou dinheiro em B, desequilibrando, né, o jogo eleitoral e, em algumas vezes, uma profunda dissimulação. São aquelas empresas que colocavam dinheiro em todos. Então, qualquer dos candidatos que entrassem, essa empresa teria algum benefício. Né? Então, a gente tinha realmente verdadeiras financeiras de pessoas que iriam tomar o poder. Né? De outro modo, essa modificação foi feita de forma abrupta. Né? Simplesmente se proibiu, mas não se trouxe uma solução. O fundo partidário é o mesmo, né? Não houve uma preparação para isso. Na verdade, vai todo mundo tatear para ver o que vai acontecer nessa eleição, né? Exato, não houve uma preparação sequer da cultura dos candidatos. E eu digo que o direito ele serve para 2 coisas. Ou para acelerar a evolução social, ou para retardá-la, né? Ok, no próximo bloco você vai saber o que é a pré-campanha, o que pode e o que não se pode fazer lá. Então sai daí, a gente volta já já. O Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é lei eleitoral. Sobre isso a gente conversa com o advogado e especialista, Dr. Marco Antônio da Silva. Doutor, a gente estava falando sobre pré-campanha. O que é uma pré-campanha? Na verdade, o termo pré-campanha, ele é uma criação popular, né? A legislação trata como autopromoção. Houve uma liberalidade para que as pessoas pudessem se promover, né, fazer sua autopromoção, sua promoção pessoal, para que os eleitores, os seus futuros eleitores, passassem a conhecê-las. Até porque o prazo de campanha eleitoral, como eu disse, diminuiu pela metade. Então, acabou ocasionando uma grande dificuldade. O prazo de pré-campanha, de verdade, não existe. Então, a qualquer momento, uma pessoa pode se dizer, né, fazer menção que pretende se candidatar a algum cargo eletivo, sem problema nenhum. Mas o que constitui essa pré-campanha? Essa é a grande dificuldade. Então, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em recente decisão, ele já estabeleceu balizas muito objetivas do que vem a ser essa pré-campanha. Então, primeiro, é a menção a futuro cargo, né? A concorrência a futuro cargo. Eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, quero ser deputado, não há problema nenhum uma pessoa fazer a menção à sua pretensão, ao seu sonho, né? Participar de reuniões partidárias, de seminários, né, de debates. Isso pode? Isso pode, desde que sejam em ambientes fechados e custeados com a verba do partido. Então, não pode haver o custeio de empresas, especialmente. Né, tudo com verba partidária. Pode participar de programas de entrevistas, na condição específica de pré-candidato. Né? Ele pode ser um entrevistado sendo pré-candidato. Para falar exclusivamente das pretensões políticas. Né? Isso ele pode falar sobre projetos de governo, Exato. Quanto ele é bom, Exatamente. Essas qualidades, enfim, isso pode. Isso. E a imprensa, né, o veículo de comunicação, tem que dar um tratamento isonômico a todos os pré-candidatos, mas não há problema nenhum. Ele também pode fazer
campanha nas prévias partidárias, né? Material de divulgação das prévias. Então, para o telespectador que não sabe o que é uma prévia, quando um determinado filiado almeja um determinado cargo, como por exemplo de prefeito, e tem um outro filiado do mesmo partido que almeja o mesmo cargo, há uma disputa interna. Tá. E nessa disputa interna, há uma campanha como se fosse eleitoral, mas que o eleitor são os demais filiados, né? Então ele pode fazer essa propaganda interna do partido. Ele pode fazer também críticas às questões sociais, ao governo que ele pretende suceder, né? Fazer vídeos, colocar no Facebook, sem problema nenhum. A única coisa que ele não vai poder fazer é pedir voto. Então, o pedido explícito de voto é terminantemente proibido. Porque isso caracteriza a propaganda antecipada? Propaganda antecipada. O resto, nada caracterizaria isso? Ele tem que respeitar o formato da propaganda eleitoral, né? Então, ele não pode sair distribuindo placas pela cidade dizendo fulano de tal pré-candidato a vereador, né? Em que pese ele não peça voto, isso não é permitido, né? Então, ele tem que respeitar o chamado 36A, né, da lei. Fazer menção à candidatura, pode participar de programas na condição exclusiva de pré-candidato, ele pode fazer debates, seminários internos no partido, reuniões, né, sociais para estipular seu plano de governo, consultas à população, desde que é tudo custeado pelo partido político. Enfim, ele não vai poder fazer pedido expresso de votos e nem praticar nenhuma conduta que seja vedada já a partir do dia 15 de agosto. Porque a ideia ela é sistêmica. O que não pode na propaganda em si, não pode numa propaganda antecipada, não pode na autopromoção, né? Então é aquela história de quem pode o mais, pode o menos. Na campanha eleitoral pode-se o mais. O menos, que é a autopromoção, não pode extrapolar esses limites. Então, por exemplo, se na campanha eu não posso ter um post patrocinado na internet, na pré-campanha eu também não poderia? Também ou não poderia? pode. Não pode. Está sujeito a uma multa. Agora, o que é importante nós falarmos é que as pessoas que já são mandatárias, por exemplo, os parlamentares, a divulgação dos atos parlamentares não configura propaganda antecipada, né? Quem já tem um cargo público. Quem já tem um cargo parlamentar. Ok. Parlamentar, né? Então, um deputado, um senador, um vereador, ele pode divulgar os seus projetos de leis, as suas atividades em comissões, mas é muito claro o que é uma atividade parlamentar do que uma atividade política visando uma pré-campanha. Então, enquanto vereador, eu posso divulgar minhas atividades no parlamento. Eu não posso ficar falando o que eu faria quando eu fosse prefeito. Sim. Né? Então, são coisas distintas. Mas para efeitos de se manter na mídia, para efeitos de publicidade, funciona tão bem quanto. Agora, a gente fala que campanha, a gente até conversou isso no primeiro bloco, né? A campanha ganha quem erra menos. É isso? Então, a gente precisa de uma equipe estruturada? Hoje, eu sempre digo, e o Tribunal Regional Eleitoral, em recente julgamento, um dos juízes falou isso, quem não tem preparo, que não se candidate. Né? Nós estamos num século que exige um político preparado, um político que tenha condições de ser um bom gestor. Se ele não consegue gerir a sua própria campanha, ele não vai conseguir gerir a prefeitura. Sim. Né? Então ele tem que ter um assessoramento adequado, ele tem que ter bons advogados, tem que ter bons contadores, né? Uma pessoa que dê estrutura e segurança para a campanha dele, porque a campanha se tornou uma atividade profissional, não mais amadora. As convenções partidárias, elas acontecem até o dia 5 de agosto, é isso? Isso. Até acontecer essa convenção, é considerado pré-campanha? Pré-campanha. Acabou a convenção, foi definido, o candidato já é considerado campanha, mas só pode ser explícito em TV no dia 16 de agosto? A convenção ela tem como natureza, né, a congregação dos filiados com um único objetivo, a chamada homologação de candidaturas. Então, até aquele momento, todos são filiados que pretendem se candidatar, mas o partido não deu aval. E no Brasil não existe candidatura avulsa. Então, é na convenção que o partido homologa. O partido diz, este aqui será o nosso candidato a vereador, será o nosso candidato a prefeito. Isso não significa que ele seja o candidato. Ele só será o candidato a partir do pedido de registro e do seu deferimento. Porque quem torna a pessoa candidata é a Justiça Eleitoral, né? Falando um pouquinho agora sobre abusos de poder econômico, religioso, enfim, uma mudança? De verdade, o que nós vemos no Brasil é o excesso dos abusos. Aliás, aqueles que já estão nos cargos públicos, especialmente os prefeitos, estão em campanha há 4 anos.
Então, Sim. 4 anos inaugurando coisas, ou não, né? Às vezes o prefeito é ruim, está 4 nem consegue fazer tá 4 anos fazendo desserviço à população. Também é verdade, a gente tem alguns exemplos aqui na região. Mas o abuso do poder econômico e o abuso do poder político são aqueles mais corriqueiros. O abuso do poder político é aquele prefeito, aquele vereador que faz uso do seu gabinete, né, para benefícios eleitorais. Então, ele pega os cargos comissionados e obriga a ir nas suas reuniões, obriga que as famílias dos seus cargos comissionados frequentem suas reuniões, que os cargos comissionados coloquem os seus adesivos nos cargos, ou seja, tira a liberdade do servidor. Isso é um abuso que tem que ser combatido. O abuso do poder político, do poder econômico, era feito através das empresas. O excesso de dinheiro a desequilibrar a eleição. Isso já teve a mudança, né, do ano passado, a mini-reforma, que deu um breque, né, que freou a questão do abuso econômico. O que não significa que ele não vai acontecer na modalidade Caixa 2. Né? Então é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. A diminuição da arrecadação oficial acarretará, nesse primeiro momento, o aumento da arrecadação extraoficial. E isso nós vamos verificar através das ações eleitorais e será uma eleição extremamente judicializada por conta disso. Doutor, para a gente finalizar, a população ela tem como ajudar nessa fiscalização? Sem dúvida. Sobretudo na questão da propaganda, todos os cartórios eleitorais devem atender, né, o cidadão e estão à disposição no horário administrativo para receber denúncias. E o eleitor é o principal fiscal das eleições, né? Ok, então, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso agora na campanha eleitoral, né, assessorando todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Boa noite. Uma boa noite para você. A gente fica por aqui. Até mais.